amores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a sequência de Sexta-feira Muito Louca. Uma sexta-feira mais louca ainda. Eu espero que eu tenha acertado esse nome, tá? Esse título, porque em português é uma desgraça você acertar o título do filme. Era muito mais fácil ter colocado Uma Sexta-feira Muito Louca 2, tá? Pra quem não conhece, Sexta-feira Muito Louca é um filme de 2003 e que a gente acompanha a Tess e a Ana, mãe e filha, que trocam de corpos. E aí elas vão ter experiências na vida da mãe e da filha de uma outra perspectiva, porque obviamente cada uma tá no corpo da outra. A gente acompanha elas também, o que é muito interessante, tá? Tem muitas similaridades entre os filmes, mas óbvio, é uma sequência, então tem que ter. Mas são similaridades muito particulares que eu achei muito fofinho e que encaixa muito bem. Porque no primeiro filme, tanto a Tess quanto a Ana estão passando por um luto. Não são só as diferenças da adolescência, né, da idade, que a gente tem uma mãe com uma filha adolescente. E a gente sabe que nem sempre dá bom. A gente tem muitos conflitos, né, entre mãe e filha nessa época. Mas, além disso, adicionando a isso, elas estão passando por um luto, porque a Ana perdeu o pai e a Tess perdeu o marido. Só que isso acontece 3 anos antes do filme. A gente encontra a Tess já se preparando para o casamento dela. Mas a Ana ainda está passando por esse luto. A Ana ainda tem uma resistência em relação ao casamento da mãe. O que acontece também no segundo filme, em que a gente acompanha a Ana como uma mãe solteira, encontrando um pai solteiro para se casar. E ela se apaixona pelo Eric e aí eles decidem se casar. E os dois têm filhas. A Ana tem a Harper e o Eric tem a Lily. E a Lily perdeu a mãe também. Então ela passa por um luto muito similar com o que a Ana passou no passado. A forma como o filme, tanto na versão de 2003 quanto nessa sequência, tratam do luto é muito fofinho e é muito importante. Tem uma cena da Lily conversando com a Harper em que ela fala: me conta um pouco da sua mãe, né? E ela fala: olha, não quero, porque eu acho que toda vez que eu falo da minha mãe é como se eu estivesse dando um pedacinho dela pra alguém e eu quero ter todos os pedacinhos da minha mãe comigo. E aquela cena quase me quebrou, tá? Ali desceu, escorreu umas lagrimazinhas, porque foi muito fofo. Temos Ana e Tess, Harper e Lily, as nossas 4 protagonistas que não se dão bem. A Harper e a Lily estudam juntas, se odeiam. E a gente tem a Ana não se dando tão bem assim com a filha, nem com a possível enteada, e também tendo problemas com a sua mãe, que é um pouquinho intrometida demais na vida dela. Mas ela tá ali navegando na maternidade, nessa nova fase, inclusive, né, que a filha deve ter uns 13 para 14 anos. Então ela tá navegando ali, tentando entender quem ela vai ser como mãe, principalmente para essas 2 meninas, né, nessa nova fase que ela tá para se casar. E a sua mãe fica se intrometendo. Ela fala: não, filha, eu tô aqui pra te ajudar 100%. Mas esse 100% é até um pouquinho demais. Então as 4 acabam entrando nessa e trocando de corpos novamente. No caso, a Ana troca com a Harper, com a sua filha, e a Tess troca com a Lily. E até uma das minhas cenas favoritas, que tá inclusive no trailer, são elas contando para as meninas, depois que elas trocam de corpos, explicando que isso já aconteceu com elas outra vez. E a Lily fica fula da vida, ela fala: cara, entrei pra uma família que eu não queria entrar, e além disso eu entrei na maldição que essa família tem. Tipo, como assim, mano? Isso já aconteceu com vocês? E pra piorar, eu sou a mais velha de todas. Então assim, ela acaba com a Tess, acaba com a Jamie Lee Curtis, coitada. Ela se vendo mais velha. É incrível, mano, é incrível. Eu chorava de rir. Bom, aí elas trocam de corpo. E enquanto a Tess e a Ana estão tentando voltar, porque a Ana se casa tipo em 3 dias, a Lily e a Harper têm outros planos. Elas falam: bom, somos as adultas aqui, então a gente tem muito poder. A gente não podia dizer nada quando a gente era mais nova. A gente falava que a gente não queria que os nossos pais se casassem e eles cagavam e andavam na nossa cabeça. Mas agora somos as adultas, a gente tem poderes. Então elas tentam separar a mãe, a Ana, do Eric. E elas falam: vamos acabar com esse casamento. A gente não quer que os nossos pais se casem, então vamos acabar com isso. E elas embarcam numa loucura, mano. É uma atrás da outra que você vai rindo horrores. Você se acaba com as duas. Eu achei assim, o principal pra mim desse filme
é a sintonia da Jamie Lee Curtis e da Anna, e como elas interpretaram muito bem as personalidades da Lily e da Harper. Isso ficou genial, perfeito, simplesmente perfeito. E as meninas mais novas, tá, não ficam nada atrás. É a Julia Butters, que faz a Harper, e a Sophia Hammonds, que interpreta a Lily. As duas também são perfeitas. A Sophia, inclusive, a Lily, tem sotaque britânico. A Sophia não é britânica, cara. E ela faz um sotaque maravilhoso. Inclusive, eu assisti em legendado. Eu fui contra uma regra minha, tá? Porque eu assisti Sexta-feira Muito Louca quando eu era mais nova. E todos os filmes que eu acostumei a ver dublado, eu vejo dublado sem exceção. E aí eu falei, não, vou ver também dublado esse. Só que eu quis assistir legendado. Eu falei, deixa eu ver como é. E, cara, fez uma diferença sensacional, porque elas brincam muito sobre o sotaque britânico da Lily, né? Tem muitas pegadinhas da Harper enchendo o saco da Lily, zoando o sotaque dela. E quando eu fui ver o trailer em português, assisti hoje, inclusive, o trailer em português, não tem muito disso. Então, algumas piadinhas se perdem um pouco. Que é outro ponto positivo. A comédia está no ponto. A gente tem uma mistura muito boa entre a comédia dos anos 2000 e a nossa comédia mais atual. Como eles tratam aquelas piadinhas mais escrachadas dos anos 2000, mas também não a simplicidade, mas um pouco mais velado que a gente tem hoje, atualmente, né? Um pouquinho mais uma cutucada ali, uma cutucada aqui. Esse é um filme que cresceu junto com seu telespectador, né? Ele tem um público, tem o público lá de 2013 que cresceu e que quer assistir isso e quer a nostalgia. Quer falar, caramba, mano, se sentir bem assistindo e falando, sabe, eu tive tudo que eu esperava desse filme, teve todas as pessoas do primeiro, teve a essência do primeiro. E realmente isso existe, mas também tem aquele frescor, né? Tem um frescor não só da geração Z, mas de uma atualização da história, né? De certa forma tem aquilo que eu falei das similaridades, mas tem uma atualização na história e de uma maneira muito bonitinha, muito bem feita. Ou seja, é um filme que teve a sua sequência lançada 22 anos depois do primeiro e que soube muito bem cativar o seu público antigo e o público novo. Então, você se sente muito bem representado, você sente a nostalgia, você sente que foi feito muito bem, você fala, cara, eu cresci junto com esses personagens e, meu Deus, que maravilhoso. Ao mesmo tempo que você tem um público novo, uma audiência nova que pode se identificar também. Eu assisti o filme, foi lançado em 2003, eu assisti um pouco mais tarde, eu não peguei tanto a vibe da época, porque eu tinha só uns 5 anos, por aí. Eu fui começar a assistir na época que lançou High School Musical, lá pra 2006, época de 2006 até 2008, foi a minha fase de assistir mesmo Disney e de acompanhar muito mais os filmes. Então peguei aquela vibe de High School Musical, do filme da Lizzie McGuire, do filme da Hannah Montana, esse de Sexta-feira Muito Louca. E aí, quando você entra nesse, você vai entrando em todos da Lindsay Lohan, daquela época dos anos 2000, maravilhosa dessa diva. Então você vê Meninas Malvadas, tem Confissões de uma Adolescente em Crise, você assiste um mais antigo dela, que é The Parent Trap, que eu esqueci agora como é em português. Então ali eu fui começando a ficar viciada. Ai, Herbie, meu Fusca Turbinado, também muito bom, maravilhoso. E aí eu fui começando a acompanhar e amei muito. Então, assim, de certa forma, eu podia não ser tão mais velha assim, não tava na idade da Ana, mas eu acompanhei muito esse filme. Minha infância inteira foi, minha infância e começo de adolescência foi esse filme. E quando você assiste, você sente aquele quentinho no coração. Então, pra quem assistiu naquela época, eu me senti representada, eu gostei muito. Tem aquele negócio familiar muito bom e muito maravilhoso. Ao mesmo tempo que tem o frescor, né, das meninas novas, de uma nova história, de novos dilemas, de uma geração nova, porque é muito fofinho também, engraçado como brincam com as diferenças de idade das 4. E, assim, coisas pequenas, sabe? Tipo, tem a Ana não sabendo como desligar a lanterna do seu telefone, aí passa um adolescente na escola, vai, clica e desliga rapidão.
Tem elas não entendendo, tipo assim, algumas coisas dos mais velhos, por exemplo, das dores no corpo ou das rugas, e aí eles falam, nossa, a minha mãe se sente cansada assim o tempo todo. Então é muito engraçado elas verem tudo isso por outras perspectivas e você se sentir representado, né? Ai, cara, eu sou só amorzinho, eu ri demais, fazia tempo que eu não ria tanto assim no cinema, de chorar de rir, e sem falar em todas as participações do filme, da galera do primeiro. A gente tem o Ryan, que é o marido da Tess, ele ainda aparece. O Jake, que era o namorado da Ana no primeiro, ele aparece. A gente vai ter o irmão da Ana aparecendo, as duas moças que eu esqueci o nome, que são responsáveis pela troca de corpos das meninas no primeiro filme, as meninas do Pink Slip, que são da banda da Ana, né? Elas tocam Take Me Away, que inclusive, cara, estou completamente viciada nessa música. Desde o fim de semana eu só consigo escutar ela. E é um filme pra todo mundo, cara. Eu fui sozinha no cinema e eu vi, né, dei uma olhadinha assim, fiquei de olho em quem tava no cinema. Você via amigas indo juntas, você via casais indo juntos. Eu vi várias pessoas indo sozinhas também e vi algumas meninas com as mães. Então, assim, aproveite, sabe? É um filme pra todos. Eu acho que agrada todo mundo de uma certa forma e você vai se conectar de alguma maneira e vai rir. E vai rir. Pra mim, isso foi maravilhoso, assim. Foi, acho que, o ponto principal. Porque fazia um tempo, eu comentei isso hoje com o pessoal no trabalho, fazia tempo em que eu não vi um filme de comédia, assim, que me tirava gargalhadas. Saí do cinema muito feliz, muito satisfeita e filme do ano, tá? No meu Letterboxd eu fui lá, eu pus 5 estrelas, mais coração, amei, filme do ano, não tem quem tire do meu pedestal esse filme. Simplesmente o maior que temos. E pra quem não assistiu o primeiro, vá no Disney Plus, assista e depois vai ver o segundo. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, vocês moram no meu coração. O que vocês fazem? As meninas são muito boas, muito mesmo as criancinhas. Mas, criancinhas, elas têm 14 anos. Mas, tipo assim, o que a Lindsay e a Jamie fazem é perfeito, é genial. E como é bom ter a Lindsay Lohan de volta nos filmes, cara. Eu fico muito feliz. E olha, até que esse vídeo rendeu, tá? Eu fiquei na dúvida aqui. Eu falei, putz, será que esse vídeo vai render muita coisa? Será que eu vou conseguir falar bastante? Será que eu vou conseguir expor tudo que eu tô pensando sobre esse filme? Será que eu consegui, cara? E olha, mais uma dica pra vocês, hein? Assistam, vão lá. Rendeu muito e pode render muito mais conversa sobre esse filme. E aproveitem. Sigam o canal, tá? Se inscrevam, me sigam nas redes sociais e deem aquele likezinho que a gente adora. E aproveitem, vão ao cinema, se divirtam, leva namorada, namorado, família, vá sozinho, leve um amigo. Aproveite, porque esse filme vale a pena, viu? E vai te tirar boas gargalhadas, alguns choros, porque ele também é bem emocionante. Mas o principal, vai te entreter.